E aí, meus quarentenadinhos e quarentenadinhas, como é que vocês estão? Todo mundo aí em casa? Lembrando que quarentena não é privilégio, é direito, devia ser direito trabalhista. Mas enfim, como é que vocês estão? Todo mundo passando uma boa quarentena? Todo mundo tranquilão? Hoje a gente está aqui, né? Tecnologia reinando, fazendo uma aula gravada, virtual aí para vocês. Então a gente vai começar devagar, se integrando com esse mundo do futuro, essas coisas todas. Para começar tranquilão, então, o que a gente vai ter agora? Revisão. Mamão papaya, coisa que vocês já viram para vocês verem de novo. Só que agora com tecnologia. Agora no futuro. Olha só. Beleza. O tema da aula passada, então, foi mitos. Mitos, né? E a mitologia grega. Por quê? Porque dizem que a mitologia grega preparou o terreno, né, para a filosofia. Como se a filosofia, né, tivesse de determinada maneira sido algo inventado pelos gregos. Nesse sentido, algo que foi preparado, né, que surgiu, nasceu na Grécia e foi preparado pela mitologia grega. A maior parte das pessoas acha que mito é a mesma coisa que uma mentira ou que uma fantasia. Ah, uma história mitológica é uma história inventada, uma coisa, ou então um mito é uma coisa que nunca aconteceu. Porque hoje em dia a gente confia muito na ciência. Só que mito não é sinônimo de mentira, não é sinônimo de fantasia. O que é um mito? Um mito é um jeito de explicar os eventos e as coisas da vida. É um jeito de explicar a vida, o porquê que chove, o porquê que a gente fica triste, o porquê que as estações mudam, o porquê que ser maneiro é bom e ser ruim é mal, porquê que a gente vacila, porquê que a gente sofre, enfim. Isso que é um mito. Um mito é um jeito de explicar a vida. Só que é um jeito de explicar a vida com determinadas características. Por exemplo, a ciência explica com determinadas características. A ciência quer ser a mais clara possível para todo mundo entender. A ciência disserta, argumenta sobre as coisas, enfim. Vamos ver isso então. Quais que são as características desse jeito de explicar a vida que é o mito? Como que a gente explica a vida através de um mito? Bem, primeira coisa então, primeira característica ou primeira ferramenta do mito é que ele é sobrenatural. Como assim sobrenatural? Todo mundo aqui já viu o Thor, né? O Vingador. O Thor tá vindo um monte de alienígena para destruir o planeta Terra, só que o Thor intervém para salvar a gente. Essa intervenção do Thor, qual seria o curso natural das coisas se ele não tivesse intervido para salvar a gente? Os alienígenas terem destruído a gente lá nos Vingadores. Então o ser mitológico, o Deus, ele interferiu na decorrência natural das coisas. Em como as coisas iam naturalmente acontecer se ele não tivesse salvado a gente, se ele não tivesse intrometido lá. Se intrometido de uma maneira, né? Porque salvou a gente. Enfim, essa intromissão, essa modificação no curso natural das coisas é o que é o sobrenatural. Você vai explicar as coisas, então, através da participação, né, e da intromissão dos deuses. É porque os deuses criaram, é porque os deuses fizeram isso, é uma história, então, do que os deuses fizeram. O mito também, ele é misterioso. Essa é a segunda característica desse modo de explicar a vida. Ela tem que ser meio misteriosa, aberta à interpretação. Como assim? O mito nunca é muito direto. Ele sempre é obscuro. Ele sempre é meio que difícil de compreender e entender o que ele quer dizer. Por exemplo, um rei grego, né, uma vez, ele foi no oráculo, o oráculo de Delfos, né? O grego, esse rei estava querendo fazer uma guerra com a Pérsia. E ele foi no oráculo saber se era um bom momento para fazer essa treta. Grego e persa viviam tretando, eram tipo duas facções rivais. Viviam entrando em guerra, grego e persa. Para quem já viu 300 de Esparta, é isso, grego e persa tretando. Cada 20 anos eles tinham uma treta.
Nessa treta, esse rei persa vai lá, aí ele fala com o oráculo também aparece lá no filme do 300, né, o oráculo de Delfos, e o oráculo fala para ele, pô, se você fizer uma guerra, você vai acabar com um dos maiores reinos do planeta. Aí o grego fala como? Pronto, vou ganhar, vou acabar com o Império Persa, vou acabar com o reino persa. Só que ele perde a guerra, e o reino que acaba é o reino dele, o próprio reino grego, que aí se divide em várias cidadezinhas. O que acontece? O mito foi misterioso, foi obscuro. Não disse na cara, ó, você vai perder esse ferrar. Ele disse, você vai acabar com um dos maiores reinos. O rei achou que era o dele, mas na verdade... Perdão. O rei achou que era o persa, mas na verdade era o dele. Então, a tradução, o que significa, como a gente pode traduzir aquilo que o oráculo disse, que o mito diz, é misterioso, é meio obscuro, não é muito claro. E a terceira característica é a epopeia. O mito é escrito através de uma epopeia. O que é uma epopeia? Um poema épico. Então, assim, quando a ciência vai falar de alguma coisa, vai explicar a vida, ela vai usar o quê? A argumentação, então vai ser um texto argumentativo, ou então vai dissertar sobre a coisa, então vai ser um texto dissertativo, tipo redação do Enem e tal. Já o mito, quando vai explicar uma coisa, vai contar um poema épico, vai narrar uma historinha épica, que vai ter um herói, que vai ter um ser mitológico, uma divindade, algum dos deuses e tal. Vai ser um poema bolado, vai ser um poema épico. E é isso, vai contar uma história. Então, o mito, né, vai se utilizar da epopeia. Ele vai explicar a vida através de uma historinha. Ele não vai explicar a vida dissertando sobre o que ela é, ou argumentando sobre o que ela é. Beleza. Agora a gente vai falar então dos mitos na Grécia. As 3 principais características do mito são essas, então, e isso tem que saber, galera. Meu povo, quarentenadinhas e quarentenadinhas. Tem que saber isso. O mito é sobrenatural, o mito é misterioso e o mito é escrito na forma de uma epopeia, de um poema épico. Conta uma história, uma narrativa. Beleza, os mitos na Grécia. O que os mitos na Grécia tinham de diferente dos outros mitos para dizerem que ele preparou o mundo para a filosofia? Para isso a gente vai ter que falar de um brother que chama Homero, para falar de mitologia grega, né? O Homero é o cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que é como se fossem as 2 bíblias da Grécia Antiga. A Ilíada e a Odisseia. Eram os textos sagrados que explicavam como funcionava a vida inteira, o que era certo e errado, pecado, não, etc. Não exatamente pecado, né? Porque eu não tinha essa noção lá. Mas, enfim. Aí, o que passa? O que passa é que, na Ilíada, o Homero vai escrever a história da Guerra de Troia. Que aí, várias galera já devem ter visto o filme lá com Brad Pitt, Geral Urtano, mó guerra bolada, cavalo de Troia e tal. Como é que é essa história da Ilíada? A Ilíada começa depois de 10 anos da Guerra de Troia, que já tá lá rolando a porradaria. Só que a Guerra de Troia começa como? Começa, né, com Eris, a deusa da discórdia lá. Ela faz uma maçã e diz que aquela maçã é um prêmio para a mulher mais bonita da Grécia. E aí vem todas as deusas, Atenas, Afrodite. Só que quem ganha a maçã é Helena, Helena de Troia. E Helena de Troia era casada com o príncipe de Esparta, com o rei de Esparta. O que acontece? Menelau, que era o nome do rei de Esparta. Aí, Helena de Troia, né? Não era muito feliz. Menelau não sabia como cuidar de uma mulher como do naipe de Helena, a mulher mais bonita, mais bolada, irada lá da Grécia toda. Porque é meio espartano, meio, sei lá, machista, né? Vamos ver daqui pra frente. O que acontece? Vem um playboy, príncipe de Troia, que chama Paris. A cidade de Paris é nomeada em homenagem a ele. E aí Paris vem, né? Ele tá fazendo uma Eurotrip, tá dando um rolê pela Europa, como todo bom playboy, fazendo mochilão. E aí ele chega em Esparta. Quando ele chega em Esparta, ele conhece Helena. Os dois têm crush instantâneo, um no outro. E aí Helena foge com Paris para Troia, para eles viverem lá o romance deles. Menelau não aceita, né, que Helena diz não para ele. Ele é tipo aquele ex que fica perseguindo
a namorada depois que termina. Aí ele resolve fazer uma guerra para reconquistar Helena, porque não sei de onde ele tirou que mulher se amarra em guerra. Mas enfim, ele vai fazer lá uma guerra para reconquistar Helena, para trazer Helena de volta para Esparta. É a Guerra de Troia. E é assim que começa a Guerra de Troia. Ok. Aí tem todo o problema de Aquiles, todo o problema do Ulisses. A Guerra de Troia é meio que como se fosse os Vingadores da Grécia Antiga. Tá todo mundo lá. Tá o Hércules, Ajax, Ulisses, Aquiles, Heitor. Só uma galera boladaça que tá lá. E pancadaria vai, pancadaria vem. Cavalo de Troia, né? Os gregos não conseguiam entrar em Troia de nenhuma maneira. Aí eles constroem um cavalo gigante e se escondem dentro do cavalo. O que acontece? Troia não era exatamente burra, né, gente? Eles sabiam que aquele cavalo tinha alguma coisa de suspeita. Só que Troia adorava muito Poseidon, que é o deus dos mares. E o grego associava cavalo a Poseidon, porque falava que o barulho dos cascos lembrava o barulho das ondas do mar revolto. E esse estrondo, né, que faz... Eles associavam então o cavalo a Poseidon, o deus dos mares. Então eles não podiam negar o cavalo só se eles quisessem ofender Poseidon. E ofender um deus não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Então eles levam o cavalo para dentro da cidade e aí a história que todo mundo já conhece. Geral sai do cavalo, os gregos, e aí os gregos dominam Troia, destroem Troia. Antes de acabar a guerra, Paris atira uma flecha, né? Tchum! Essa flecha, ela tinha um curso natural que ela ia fazer. Quem já estudou física sabe, né? Calcular. Só que Apolo pega a flechinha e guia. Intervém, né, na trajetória natural da flecha. Apolo faz uma intervenção sobrenatural e pega a flecha e guia a flecha de Paris até o calcanhar de Aquiles. Tipo, tchá! O que é isso? Aquiles morre. Aquiles, quando ele era bebê, Zeus pegou ele pelo pé e mergulhou ele num poço de invulnerabilidade. Então nada podia machucar ou acertar Aquiles. Aquiles era o bolado. O único ponto fraco de Aquiles era o tendão, o calcanhar, que é por onde Zeus segurou ele na hora de mergulhar. Então não molhou aquela parte que Zeus estava segurando. Aí Apolo intervém na trajetória natural da flecha, intervém sobrenaturalmente, e faz a flecha acertar o calcanhar do Aquiles, o Aquiles morre. Beleza, essa é a Ilíada. A Odisseia é a história da volta para casa dos gregos. Não é tão conhecida e não cai tanto, então a gente não vai falar tanto dela aqui para não perder tanto tempo. Mas se vocês quiserem saber, me manda mensagem. Me amarro na Odisseia. Tem Ciclope, tem luta com bruxa, tem sereia, tem Ulisses, que é boladão, ou então Odisseu. Ulisses para os gregos se chama Odisseu. Para os romanos se chama Ulisses. Aí por isso que o nome é Odisseia. É que nem Troia. Troia, o grego chamava de Ili. Como é? Vamos ver. Vou botar escrito. Enfim. O que tem na Ilíada e na Odisseia de Homero? Conforme Homero descreve os deuses, Homero humaniza as divindades. O que é humanizar as divindades? É você trazê-las mais para perto do nosso entendimento. Mais humanas, a gente consegue entender melhor o que a divindade quer da gente. Por exemplo, um deus egípcio era meio animal. Você fica olhando e você não sabe muito bem o porquê que o animal está fazendo. Você não entende como o animal pensa. Você não sabe muito bem o que o animal quer de você. Às vezes as gatas aqui de casa ficam olhando pra minha cara e eu fico tipo, pô, o que tu quer? Tu tem comida? E ela fica só lá olhando. E é difícil de entender. Então é isso. O Homero humaniza os deuses e quando ele humaniza, ele traz o universo mais próximo da nossa compreensão. A gente consegue entender o porquê que os deuses estão fazendo as coisas e a gente consegue entender o que os deuses querem da gente. Além de humanizar, o que isso quer dizer? Que os deuses ganharam contornos definidos. Então não é só o deus Sol, que é uma bola que brilha. Agora é Apolo, um humano, tem contorno definido. Você pode ver e conhecer o deus. Não é só mais o vento, a luz, que são coisas assim sem contorno definido.
Os deuses humanizados têm contornos definidos, você consegue conhecer. Então fica cada vez mais próximo do entendimento, da compreensão. E isso prepara o mundo para a gente compreender, para uma maneira racional de entender o mundo, que é a filosofia. O Homero também ordena o universo. Então você tem Zeus, que é um rei. Todo mundo segue a lei de Zeus. Você não tem uma batalha muito bem dita pelo bem e mal. Hades, que é o deus do submundo, está muito mais próximo de um funcionário público, né? Ele administra lá uma repartição, que é o submundo, do que exatamente de um deus do mal. Ele não está lutando, ele não está numa guerra contra Zeus, ele não odeia Zeus. Eles são brother, pô, eles são irmãos até. Então, Hades não é exatamente um cara mau, ele é só um administrador, burocrata, né? Ele toma conta lá daquela repartição, que é a repartição dele. Então você não tem uma luta, amanhã não vai mudar tudo porque o outro deus ganhou e matou Zeus. Não, tá tudo ali mais ou menos organizado. Isso garante uma determinada estabilidade, isso garante que não vai mudar as regras todas, o certo e o errado de hoje para amanhã. Isso garante que o universo vai continuar o mesmo. Isso ajuda na compreensão, que não é mais caótico, não vai mais mudar do nada. Só que, quando os deuses são humanizados, eles ainda são guiados pelos sentimentos. Inveja, amor, raiva. Tanto que Zeus trai a mulher dele pra caraca, né? Uma machista. Enfim. Tem vários filhos por aí, não assume vários filhos, isso é vacilo. Então ainda não é exatamente racional. Isso só traz para próximo da compreensão, mas ainda não é exatamente um universo 100% racional. Ainda tem intervenção sobrenatural e etc. Beleza, o que falta dizer dos mitos da mitologia grega? O que a gente chama de teogonia. Teogonia vai narrar o início, o nascimento, o surgimento do universo. É como se fosse o Big Bang dos gregos. Como que surgiu, quem que criou, como que foi criado o universo. E a teogonia tem várias, né? Vários jeitos lá. O grego não sabia exatamente o que tinha acontecido no início dos tempos. Então ele escreveu várias. A mais famosa e mais conhecida é uma de um brother que chama Hesíodo. O que o Hesíodo vai falar na teogonia dele? Ele vai falar que primeiro, né, você tinha Uranus e Gaia. Uranus é o titã, são dois titãs, né? Uranus é o titã do céu. Gaia é o titã da terra. Uranus e Gaia casam e eles têm um filho que chama Cronos. Ora, o que o grego está tentando explicar da vida com esse mito? Que tudo entre o céu e a terra, entre o firmamento e o chão, é domínio do tempo, domínio de Cronos. Cronos quer dizer tempo, cronômetro, cronologia. Tudo entre o firmamento e o chão é domínio de Cronos. É domínio do tempo. O tempo é senhor de todos nós. Tudo vai enferrujar, envelhecer, ninguém pode escapar do tempo, do titã Cronos. Do céu para cima, o tempo não passa. A órbita dos planetas é sempre a mesma, tanto que você pode calcular a eclipse daqui a 3.000 anos, há 3.000 anos atrás. E do chão para baixo é o submundo, onde já morreu também o tempo não passa. É lá o reino do Hades. Então, o mundo dos vivos, o mundo que a gente habita, entre o firmamento Uranus e Gaia, o chão, é o domínio de Cronos, o domínio do tempo. Aí o que acontece? Aí a gente tem um bagulho que chama titanomaquia, um nome complicado que não precisa decorar, que quer dizer a guerra dos deuses com os titãs. Aí Cronos, né, tem um filho que é Zeus. E Zeus chega e derrota Cronos. O que isso quer dizer? O que o grego está tentando explicar com isso? Que o ser humano, a inventividade humana, conseguiu superar o tempo. A gente tem cidades e culturas que duram 100, 200, 1.000 anos. As pirâmides estão aí há 3.000 anos. Então a humanidade conseguiu vencer o tempo. Conseguiu derrotar o tempo. Então, o mito, principalmente esse da teogonia, que fica mais claro, que o grego está tentando explicar algo sobre a vida. O grego está tentando explicar a dinâmica de tudo, como a realidade funciona. Ele está dizendo para você, o tempo passa e tal. Só que ele está dizendo isso de uma maneira meio misteriosa, ele não está dizendo direto, claro. Está dizendo isso, narrando uma historinha. Você tem Uranus que casa com sei lá quem, que briga com sei lá quem, e aí vem Zeus, Cronos e tal.
Ele está contando uma historinha, ele não está explicando, dissertando ou argumentando sobre isso. E ele está explicando através de manifestações sobrenaturais. Não é só a natureza, é a intervenção dos deuses, é a dinâmica, as lutas e as alianças. Então, quando o grego fala da luta entre os deuses, ele está tentando explicar uma dinâmica da natureza. Que o ser humano está lutando contra o tempo, está vencendo o tempo e essas coisas assim. Ele não está só mentindo, ele está contando a verdade, só que de uma maneira própria do mito. Ele está tentando explicar os eventos, os porquês da vida, né? Por que o tempo passa e etc. Então, quando o grego explica as alianças e as brigas entre os deuses, o grego está tentando explicar a dinâmica da natureza, a dinâmica da vida, a dinâmica da existência. Beleza, essa aula foi só sobre mitologia grega, mas mitologia muitas. Eu falei do Thor, que é um deus nórdico, né? Um deus viking lá. Mas a gente tem a mitologia egípcia, a gente tem a mitologia iorubá, lá com Olodumare, Iemanjá, Xangô. A gente tem muito de mitologia oriental, a gente tem mitologia hindu. Mitologia é um assunto ótimo, galera. E se alguém tiver alguma dúvida com isso, pode vir falar comigo, pode me mandar mensagem. E na próxima aula a gente vai ter o quê? Finalmente filosofia, então. A diferença, né, entre filosofia e o mito e esse bagulho que chama o nascimento da filosofia. A filosofia nasceu na Grécia? É possível dizer que nasceu a filosofia? Tipo, alguém inventou a filosofia? Quem que descobriu a filosofia? Dá pra dizer que alguém descobriu como pensar? Dá pra dizer que alguém descobriu qual foi o humano que descobriu como respirar? Ou já era uma coisa natural? Todo mundo fazia isso. Ninguém descobriu, ninguém inventou respirar. Enfim, essas e mais questões a gente vai ter na próxima aula. Quarentenadinhos, quarentenadinhas, fiquem aí, mandem mensagem de amor pros seus cremosos, pros seus crushes e até a próxima. Beijão, pessoal!